Saudações, povo Blue, Cristiano por aqui, Chelsea Fan BH. Temporada chegando no final, o Chelsea ainda brigando para chegar no grupo dos 4 primeiros. Teve uma semana que passou muito boa, classificação para a final de Copa da Inglaterra, avançou na Champions League. Vamos falar que teve jogo ontem contra Brighton e vamos resenhar protesto em Stamford Bridge. Vamos seguindo, que é reta final de temporada. Dia de Blues em campo para encarar o Brighton e Hove Albion, Stamford Bridge. A partida começou com um atraso de 15 minutos devido aos protestos dos torcedores Blues do lado de fora. O protesto era contra a criação da Superliga de Clubes Europeus e deu muito certo. Olha, até o Peter Cech se envolveu na multidão pedindo auxílio dos torcedores e deu muito certo. Bastante gente em frente ao Stamford Bridge. Nesse jogo, na Ponte, jogo bem fraco, jogo ruim. E o Chelsea acabou se perdendo em meio à estratégia do Brighton, que era só marcar. Era o 5º colocado contra o 16º e o Chelsea estava desfalcado de Mateo Kovacic, a sua meia croata. Thiago Silva foi poupado pelo Thomas Tuchel e a surpresa na escalação foi Kepa Arrizabalaga defendendo a meta pela segunda partida seguida. O Kepa que jogou toda a semifinal da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, quando o Chelsea ganhou de 1-0. Com a bola rolando, o papo foi o seguinte: o Chelsea já assumiu o controle da bola desde o início e o Brighton posicionado para marcar forte. Os Blues começaram a adiantar a marcação e os destaques Pulisic e Rudiger. O Rudiger estava fazendo a ligação direta, o Rudiger estava sendo o armador do Chelsea no início do jogo contra o Brighton. E o alemão e o norte-americano se destacaram. Era aquela velha pressão inútil do Chelsea com a bola, tocando a bola de lado, preso na forte marcação com o meio-campo cheio do Brighton com as suas linhas próximas. E os Seagulls estavam segurando os Blues. O Chelsea teve as chances de fazer o goleiro Sanches trabalhar. Foi uma finalização de longe, um chute do Kurt Zouma. Era ataque contra a defesa na Ponte. E o Brighton não mudou sua maneira de jogar do primeiro ao último minuto e segurou o Chelsea. Os Blues não tinham nenhum problema quando tinha a bola. Avançavam. Quando batiam na parede do Brighton, recuavam a bola e recomeçavam as jogadas de ataque. O Chelsea foi paciente em Stamford Bridge e em 2 ocasiões falhou, porque proporcionou ao Brighton chegar 2 vezes ao ataque e o Kepa ficou com a bola nessas 2 ocasiões, 2 ataques em sequência e a bola ficou na mão do nosso goleiro espanhol, que precisa se provar e recuperar a confiança da torcida. Eu acho que torcedor Blue nenhum vai mais confiar no nosso goleiro Kepa. Mas o Thomas Tuchel está fazendo esse rodízio. O Mendy estava sentadinho no banco e assistiu Brighton e Chelsea em Stamford Bridge, lá na reserva do lado do Thomas Tuchel. O Chelsea estava no ataque e conseguiu a marcação de uma falta numa jogada pelo lado direito. O Ziyech foi o responsável pela cobrança, levantou a bola na área e a defesa afastou sem nenhum problema, sem nenhum perigo. O goleiro Sanches nem se envolveu nessa jogada. Em seguida, num contra-ataque, os Seagulls de Brighton contra-atacaram e o Bissouma finalizou uma boa oportunidade, só que foi bloqueado pelo Jorginho. Foi um lance bem perigoso. Se vai ao gol, olha, poderia ter sido aberto o placar em Stamford Bridge. Nossos adversários se entusiasmaram no final do primeiro tempo, já se aproximavam ali, e exigiram a atenção do Chelsea naquela parte do jogo. O árbitro deu apenas 1 minuto de acréscimo. Teve ainda, após esse minuto de acréscimo, um jogador do Brighton que precisou de atendimento médico. Voltou para o jogo, a bola se reiniciou. O árbitro encerrou o primeiro tempo num 0-0, num jogo bem fraco. E
as equipes foram para o intervalo 0-0. Jogos contra o Brighton não tem sido fáceis, apesar do Chelsea ter na estreia da primeira parte terminando em igualdade, sem ninguém balançar as redes em Stamford Bridge. Segunda parte, 45 finais, e era esperado um jogo melhor, porque no início da temporada o Chelsea ganhou do Brighton, inclusive fez um amistoso pré-temporada antes, e coisa de uma semana, duas depois, enfrentou o Brighton na primeira rodada e ganhou de 3-1. Né? O Werner até fez gol. Werner que entrou no segundo tempo dessa partida. Mas o Brighton é uma equipe que só joga defensivo, e qual que é o objetivo do Brighton na Premier League? Se manter na primeira divisão. O Chelsea, que trocou de treinador, o objetivo é ficar na parte da frente, se qualificar para a próxima Champions League, e está cumprindo esse objetivo, e vai ter que bater duro, brigar contra o West Ham, Leicester, Liverpool, Manchester United, porque o Manchester City já está muito à frente e é o virtual campeão disparado dessa liga. O segundo tempo, a bola rolou e o jogo recomeçou praticamente da mesma maneira do primeiro tempo. Jogo feio, forte marcação do Brighton, que seguiu, e os Blues buscavam as jogadas como? Pelos lados do campo, e numa delas o Ziyech conseguiu chegar bem à frente, mas a defesa do Seagulls, do Brighton e Hove Albion, interromperam a ação do marroquino e afastou a bola. O tempo passava e o Brighton se segurava. O Chelsea em Stamford Bridge toca a bola, invertia as jogadas, esquerda, direita, meio, Reece James, Rudiger, Jorginho, tentando arrumar uma maneira. Em uma delas, Pulisic tentou uma jogada individual, mas foi bloqueado também, caiu dentro da área, recebeu atendimento, mas não conseguiu marcar o norte-americano. O Pulisic, quando sofre falta, aí precisa de atendimento médico. É sempre uma preocupação devido ao histórico de lesões que ele tem, mas vamos esperar que o norte-americano, o Capitão América, é um craque, e vamos bola nele que ele ainda vai resolver jogos para nós. O jogo que apresentava pouquíssimas chances reais de chegar. Os times estavam criando, teve duas com o Brighton, teve uma com o Chelsea, Ziyech, com o Pulisic, com o Zuma. É isso, mas nenhuma clara. Então, os goleiros Sanches e Kepa faziam apenas número em campo, porque quando eles encostavam na bola era assim, era para pegar e fazer a reposição. Estavam muito bem protegidos por sua defesa. Os Blues estavam muita posse de bola, trocando vários passes, e o Brighton só esperava para contra-atacar. Chelsea e Brighton apresentavam uma partida bem fraca na fonte, rodada 32 da Premier League, e o Chelsea ainda caçando um time para se ajustar. Os Blues estavam sendo completamente neutralizados em casa pelo Brighton e Hove Albion, o time lá da Praia das Pedras. Jogo sem gols, já chegando à sua meia hora final, passando dos seus 60 minutos. E nessa parte mostrou um Brighton que melhorou seu jogo contra o Chelsea. Mesmo o Thomas Tuchel colocando o Timo Werner, o Hudson-Odoi e o Olivier Giroud em campo, o Brighton foi quem criou, dessa vez sim, as melhores oportunidades nessa meia hora final, e poderia sim ter vencido o Chelsea em Stamford Bridge. Os visitantes, nossos adversários, tiveram duas vezes, chutaram, né? Finalizaram duas vezes para fora do gol. Foi de chegar, foi impressionante o Brighton, que montou seu jogo, adiantou sua marcação e viu que o jogo não era tão feio assim. Os visitantes tiveram essas duas excelentes oportunidades de marcar e desperdiçaram. O Giroud, num ataque do Chelsea, em dois ataques, na verdade, o Giroud finalizou duas vezes para fora do gol, já próximo ali dos acréscimos, mas o Brighton ainda era melhor no jogo. Quem assistiu o Chelsea vs Brighton em Stamford Bridge ficou decepcionado com o orgulho de Londres. Uma dessas finalizações para fora do Giroud, ele já estava dentro da área do Hudson-Odoi em uma jogada pelo lado esquerdo. O Giroud, sem olhar, finalizou e mandou para fora. E o Brighton
mantendo seu jogo, neutralizando o Chelsea em casa, decepcionando os torcedores do Orgulho de Londres. Depois de ter passado por uma excelente semana, com classificação para a final da Copa da Inglaterra, eliminando o Manchester City, e passando para a semifinal da Champions League, eliminando o Porto, perdendo o jogo no finalzinho, nos acréscimos, com um golaço do Taremi, mas o Chelsea naquele jogo se propôs a administrar o resultado. Chelsea na semifinal da UEFA Champions League depois de 7 anos, e é assim, tem chances reais de ser o campeão. Na semifinal, os Blues enfrentam o Real Madrid, que eliminou o Liverpool, e teve uma semana tumultuada com esses protestos, criação dessa danada dessa Superliga de clubes, fizeram um barulho danado, mas os torcedores de vários clubes gritou, a torcida do Chelsea deu um show, fez muito barulho em Stamford Bridge, e Chelsea e os outros 5 clubes da Liga, da Premier League, deixaram essa competição, que poderiam sofrer muitas sanções. Quem quiser saber mais, confira no Chelsea Fan BH 1905 a resenha sobre a Superliga de Clubes, que participou lá o vovô blogueiro Alessandro Dalmolin. Ele deu uma explicada sobre sanções e a repercussão toda. Está lá no canal do Chelsea Fan BH no YouTube, que eu convido todos a se inscreverem, e também dando aquela força para o Resenha dos Blues e para o canal do vovô blogueiro. Depois de ter passado, por essa excelente semana, decepção na Ponte, Chelsea 0, Brighton 0, sem triunfo do Orgulho de Londres, em casa, empate sem gols. O que resta? O Chelsea joga no sábado, dia 24, contra o West Ham United, que está muito bem. O David Moyes estava na Ponte, observando e estudando o Chelsea. Rodada 33, Chelsea visita o West Ham no Olímpico de Londres, e com o empate contra o Brighton assumiu a 4ª colocação. Vencendo o West Ham, vencendo os Hammers, vai configurar, vai abrir a vantagem e vai te fixar de uma vez, faltando 5 jogos para o final da Liga 2020-2021. O David Moyes deve colocar em campo um estilo, uma estratégia bem parecida com o Brighton, deve retrancar tudo e tentar parar o Chelsea. Moyes estava na Ponte, estudou os comandados de Thomas Tuchel. E no sábado, Hammers versus Blues. Hammers sempre um adversário difícil. Se inscrevam no canal, apoiem a turma que faz conteúdo em português e prestigiem as resenhas pré-jogo no Instagram do Chelsea Fan BH. E se inscrevam no canal Chelsea Fan BH no YouTube, Vovô Blogueiro e Resenha dos Blues. Saudações, povo Blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!